Olá, internauta! Seja bem-vindo ao Esporte.com desta segunda-feira, um dia depois das eleições municipais. Opa, tirando volume. Começou de novo o programa. Ah, meu Deus, hoje eu tô bem. E aí, Bernardo, beleza, velho? Vamos apresentar de uma vez. Tamo tranquilo aí? Tranquilo. Um dia depois das eleições. Demais, né, velho? Um dia depois das eleições, de muito trabalho, Muito todo trabalho. mundo aqui na redação, né, Redação galera aí fazendo cheio de gente. E aí fizeram, né, alguns políticos se deram bem, outros nem tanto, os partidos se deram bem, outros nem tanto, e por aí vai. Mas o nosso caso aqui é futebol, viu, internauta? E para isso eu já convido você a participar conosco. Comentem, façam piadas, tá bom? Coraçõezinhos, já cansei de falar que o nosso amigo Sim. Bernardo aqui ama coraçõezinhos. Adoro coraçõezinhos. Só a esposa dele que não gosta que vocês mandem coraçõezinhos. Pode mandar mas o também. resto do mundo Isso não é gosta, né? problema. Então pode mandar. E aí já tem piada aqui, o Jackson Daniel já fala, colé barbudo. Pô, somos dois. Qual né? dos dois é o dos Tem que dois? deixar claro aqui, viu, Jackson? Mas vamos começar falando do jogo que aconteceu às 4h20 da tarde, 4h30, né? 4h30. Ah, tudo igual, 4h20, 4h30. De sábado, a Ponte Preta caiu pro Galo, o Galo venceu e conseguiu um resultado importante, já que no mesmo horário, um pouquinho mais cedo, o Flamengo empatou com o São Paulo sem gols, meu caro Bernardo. Me conte. O Atlético venceu fora de casa. E isso é uma coisa... Cara, não muito acontecia bom. há tempos, hein? Ó, vou te falar que é por isso que o Galo não disputa título. Não ganha fora de casa, ganhou da Ponte Preta. Com o sofrimento habitual, né? O sofrimento do Marcelo Oliveira, do Atlético, já virou uma coisa, uma marca, né? Agora, já falando da coisa toda, se a gente for imaginar o Atlético brigando realmente pelo Scudetto, como dizem os italianos. Scudetto é bom, hein? Oh, já pensou? O Atlético precisa entender a filosofia do Marcelo. Por que eu tô falando isso? Não colocou quem para jogar no sábado? Um monte de gente. Sim. Né? E o que deu? Vitória. Conte-me mais. Fred no banco de reservas. Acho que é... Poupado, né? Tranquilo, Sim. suave. Robinho no banco de reservas. Então, poupado. Poupado. E é o jogador mais desgastado, sem dúvida, é o Robinho. Exatamente. Sequência gigante, vence de titular absoluto, joga numa posição que requer um pouco mais dele, que tem que correr. Então, nesse ponto, uma decisão acertada. Acho que talvez o que surpreendeu um pouquinho mais foi o Fred. Né? Até porque o jogo meio de semana o Prato não joga, né? Talvez não ele pudesse joga. dar uma oportunidade para o Fred pegar ritmo. E tem toda a razão. Agora, existem algumas coisas que a gente tem que entender. A galera já está comentando aqui. O Renato Silva Xavier, que está sempre conosco, quer um abraço para Raposos. Raposos. Olá, Raposos. Aí a Carmen Lúcia fala dos corruptos de Entrefolhas. A gente pode fazer um outro live, viu, Carmen Lúcia, depois que a gente apurar bem a situação lá em Entrefolhas. O Renato pergunta, já está perguntando de Cruzeiro. Gente, primeiro é Galo, depois a gente vai pro Cruzeiro e ainda vai ter tempo pro América. Vamos com calma. Falando de Atlético. Otero jogou bem. Jogou bem, mais uma partida boa. Mas a gente tem que tomar cuidado com algumas questões. Gabriel é um zagueiro que é um menino, né? Sim. Tá começando agora a carreira, tá começando a jogar futebol agora, né? Então tem que ter um pouquinho de paciência com o menino. Claro. Mas ele falhou no gol. Falhou feio, né? E não aí, só no gol, né? Já vinha falhando antes um pouco na partida. Sim, e não só. Tem falhado, né? Sim. E aí a gente tem que tomar cuidado muito com isso. Por quê? Tem que ver o sistema defensivo como um todo. Exatamente. Foram falhas individuais? Não sei, talvez. Acho que talvez no lance do gol, sim. Talvez, mas e no resto do jogo? Agora, também tem uma falha que eu acho que é de posicionamento ou de pensamento, que é o Gabriel, né, marcando o Roger, que é um Gabriel, um zagueiro baixo, né? Não é forte fisicamente, marcando um atacante que não é dos mais altos, mas que é muito forte. Exatamente. Já vinha dando trabalho para o Gabriel o jogo todo. Então já estava claramente o Gabriel, uma marcação praticamente individual no Roger, né? Vinha sofrendo com isso, que o Roger vinha... O Roger é aquele atacante, que é um atacante que eu gosto, não exatamente do Roger, mas do estilo chato, que briga, que discute, que xinga o árbitro, que reclama com o árbitro, mas que faz gol. Pode ver uma fase sem gol, mas faz gol. É chato. Exatamente. É um atacante difícil de marcar. Então, assim, o Gabriel já teve dificuldade dele ao longo da partida. E no lance do gol, foi uma falha que chamou bem a atenção. Então, talvez é uma falha mais de posicionamento. É individual, mas talvez até uma falha coletiva por ser de ideias. A ideia do Marcelo talvez não tenha surtido efeito e ele não tenha mudado isso. Ou o Leonardo Silva pudesse estar em cima do Roger naquela jogada. Eu tenho uma pergunta bem sincera para te fazer, meu caro Bernardo. Vamos lá. Uma falha individual na defesa.
o menino lá erra e aí a Ponte Preta faz o gol que coloca fogo na partida. No primeiro tempo, estava 2-0 para o Atlético, quando o nosso glorioso amigo equatoriano Casares dribla o goleiro. E sem ninguém na frente dele, Sim. ele chutou para fora. Então, é um gol, assim, não é nem, eu acho que não é nem inacreditável. Ele é pior do que inacreditável, é uma coisa surreal o gol perdido por ele. E aí o que a gente tem que entender é, a culpa é do Gabriel? Não. Eu não consigo entender, sabe? Não Sim. é, sabe? Também, é também, mas não é. Futebol tem muito disso, né? Tem que achar um culpado sempre, né? Nesse ponto, o Gabriel, ele é um zagueiro, a bola foi 500 vezes na defesa do Atlético, 225 milhões de cruzamentos, é propício a errar um momento. É difícil um zagueiro ter uma partida 100%. Talvez o que se aproximou da perfeição nesse jogo foi o Renato Silva, que fez, dos últimos tempos, talvez a sua melhor partida pelo Atlético. E olha que tem muito tempo, viu? Não, dos últimos tempos é muito tempo. Muito tempo, não é uma temporada só Exatamente. não. Então, mas é uma coisa que é propícia. A bola chega toda hora você está no mano a mano, você está tentando correr. Vai acontecer. Eu tenho dificuldade de entender como é que trabalha a dupla de volantes do Atlético. Nesse jogo foi Júnior e o Donizete. Você viu o Júnior Urso fazendo um belo gol. Sim. Mas eu vejo o Júnior Urso apoiando em excesso. Eu acho que num time que é ofensivo. Exatamente, o time é muito pra frente e você avança muito a sua dupla de marcação, porque o time do Marcelo ele quer cozinhar o jogo ali no meio-campo, adiantando a marcação. Sim. Mas isso está gerando contra-ataques e gerando dificuldades para a defesa. E tem aquela situação. O time do Atlético normalmente não aguenta jogar os 90 minutos assim. 45 minutos no primeiro tempo vai bem. Pois é, mas a gente também tem que ser justo. Não é nenhum time do mundo consegue jogar com marcação alta. Gostou dessa. Marcação alta, né? Marcação alta os 90 minutos. Agora, o problema é que a tática do Marcelo às vezes não muda durante o jogo e o time sente isso. Mas não é só durante o jogo, né, meu velho? É durante a vida. Sim. Então, desde Curitiba, 2011. Isso é um problema sério, porque às vezes o time está cansado. Nesse jogo contra a Ponte Preta mesmo, o Atlético 2-0, tomou o 2-1. As substituições do Marcelo foram todas pensando em tentar voltar a marcar a saída de bola da Ponte Preta. Isso no final do jogo, o seu time tomando pressão. Exatamente. Não é uma coisa normal de acontecer. E aí você gera um desgaste, não para aquele jogo específico. Exatamente. Você gera uma situação que vai te acumulando ao longo do campeonato, da temporada, que pode te atrapalhar. E é que essa sequência louca de jogos que tem, então... Lembrando que jogo do Atlético agora acontece na quarta-feira, aí ele vai volta na quarta-feira da semana que vem para jogar a Copa do Brasil ou não? Não é Copa do Brasil. Copa do Brasil é no final do mês. Campeonato Brasileiro de novo. Isso. Então tem que tomar cuidado, porque isso é grave, é sério. Isso não pode acontecer sempre. Não pode, esse desgaste é uma coisa preocupante. E eu concordo com você em cima dos volantes, talvez seja o grande problema do time do Marcelo, ou do Atlético, eu nem vou falar do time do Marcelo, mas o time do Atlético hoje talvez seja os volantes. Porque o Júnior Urso eu acho um bom jogador, mas talvez é um volante que não seja volante mais, porque ele ataca muito, ele chega bem na área, faz gols, mas também defensivamente deixa a desejar, né, dá pouco combate. O Rafael Carioca vive talvez o pior momento pelo Atlético, vem jogando muito mal, né? Sim. Atrasa a saída de bola do time, não vem marcando, rouba muito pouca bola e sobrecarrega em cima do Donizete, que voltou o time nesse jogo, né, depois de um bom tempo de fora, estava machucado. Acho que até fez uma boa partida, mas é sobrecarregado, porque ele tem que correr, ele tem que marcar, ele tem que desarmar, ele tem que fazer falta. Às vezes ele deu um excepcional passe, né, para o gol do Cleiton. Então, assim, sobrecarrega em cima de um volante só. Eu acho que a defesa hoje do Atlético vem sofrendo também por falhas individuais, mas muito por essa situação. Pouca combatividade ali na frente das áreas. Eu acho que o grande problema do Atlético é esse. O ataque é um ataque poderoso, um ataque que faz gols, mas é uma defesa que fica muito exposta. Aí às vezes é injusto. A gente fica brincando aqui com o Leonardo Silva, mas é um pouco até injusto, sim, né? Porque ele fica sobrecarregado, sendo que até mesmo os laterais do Atlético, tanto o Fábio Santos quanto agora o Carlos César, mas com o Marcos Rocha também é a mesma coisa, até que o Carlos César fica mais plantado, sim, né? Você sobe muito com os dois laterais. E aí até mesmo os dois volantes que estão aqui no meio, eles têm que fazer a cobertura o tempo todo. E isso não é fácil de fazer. Não é fácil. E você tem que ter um fôlego, meu amigo. O Atlético acho que ganhou um pouco com o Fábio Santos, que o Fábio Santos é um lateral que sobe, como você falou, mas que tem uma noção boa de marcação. Exatamente. Ele fecha bem, ele jogou contra a Ponte Preta, o primeiro tempo, por exemplo, a Ponte Preta jogou o tempo todo pelo lado direito. Ele foi sobrecarregado, apareceu no ataque, mas marcou bem, né? Segurou bem a onda ali. Então isso ganha um pouco, mas eu concordo. A linha defensiva do Atlético joga muito adiantada,
pro zagueiro, né, de 37 anos, se não me engano, o Leonardo Silva, para o Gabriel, que não é um jogador zagueiro rápido, né? É um zagueiro até técnico, tem um bom desarme, mas ele não é rápido. Isso sobrecarrega, não tem sem jeito. dúvida, sem dúvida. O Temístocles Pinheiro pergunta que mesmo com 6 desfalques, dá para o Atlético vencer o Corinthians lá? Dá, ué. Dá. É um jogo difícil. Não, é claro Se torna que um jogo mais difícil, mas dá. Jogar em Itaquera sempre é difícil. Exatamente. Mas série de situações. Exatamente. Vários motivos, né? Exatamente. Tem várias situações que o Atlético se dá bem. Sim. Uma delas é que com tanto desfalque que o Atlético tem, é muita gente, o Marcelo Oliveira não vai ter dúvida para montar o time, né? Exatamente. Não tem como inventar. Não vai fazer besteira, né? Aí é um time que tem um desfalque, mas ainda tem boa qualidade. Claro. Você tem o Fred no ataque, você tem o Robinho, o Michael Suel voltando. O Michael Suel, né? Você tem o Cleiton que tá jogando. E eu falo mais, tá? Eu considero o Atlético, mesmo com desfalques, favorito para ganhar do Corinthians lá. É um jogo que você não pode perder ponto, não, porque senão a gordurinha que você construiu com a Ponte Preta já vai pro ralo. Agora, tem uma situação que tá me incomodando, meu caro, que eu vou te falar um negócio, viu? Eu acho que a Conmebol é uma zona. Sim. A Conmebol é uma zona. Nós falamos isso no último programa. Exatamente. A CBF também é uma zona. Sim. Tudo é uma zona. Junto os dois, então? Cara, você mudar o campeonato no meio do campeonato é duro, né? Não, é no final do campeonato. No final do campeonato, a gente tem mais 2 vagas. É uma loucura. Não dá pra entender. Então fica difícil. E aí eu te falo, o jogo do Atlético contra o Corinthians ganhou outro ar, cara. Sim. É outro nível de jogo. Exatamente. Se o Grêmio tivesse certeza contra o Cruzeiro, que a gente vai falar daqui a pouco, tivesse essa certeza, não teria jogado com menos 5 titulares igual jogou também, Exatamente. O Grêmio, né, que poupou pensando no Copa do Brasil e o foco, hoje já mudou. A realidade é diferente. Acordou com a realidade totalmente diferente. É outro nível. É uma loucura isso. E aí vão falar assim, há um mês atrás, o Cruzeiro tinha chance de Libertadores. Um mês atrás tinha, né? Sim. Agora ficou difícil, né? Mas não tem, né? Mas enfim. Então, é por isso que eu considero essa situação perigosa. Essa situação, na minha opinião, vai prejudicar muito o campeonato. Vai dar mais emoção? Sim. Claro que vai. Mas é uma sacanagem para quem planeja a temporada. É uma sacanagem para quem pensa na Copa do Brasil. Porque então tem aquela, a Copa do Brasil, o caminho mais curto, teoricamente mais fácil para chegar à Libertadores. Agora não é. Você tem 6 vagas no Brasileiro. Não, é muita vaga. E pode virar 7, pode virar 8, meus caros. Basta o campeão da Sul-Americana ficar na frente, basta o campeão da Copa do Brasil ficar lá na frente. Você tem quase os 10 primeiros indo para o Libertadores. Eu estava vendo até um gráfico aí na internet mostrando que o brasileiro hoje já é o torneio nacional que mais dá, entre número de participantes, que mais dá vaga para a competição internacional. Basicamente, quem não cair, está em vaga internacional. Então, se nós vamos ter agora, esse ano já temos aí 10, 12 times brigando por Libertadores, que sempre foi difícil ir para Libertadores. Sempre foi. Né? Então, é uma coisa que muda o campeonato. E você muda, faltando 10 rodadas para acabar o brasileiro. E a gente pode falar um pouquinho Já que a gente está falando dessa bobagem, na minha opinião, que o Conmebol fez, a situação do campeonato, como é que ela funciona, né? Olha que loucura. Gente, vamos lá. A pré-Libertadores antes tinham 8. Isso. Vão ter 16. Então, 8 times de cada lado, né? Passa uma vez, ok, sobram 8. 8. Aí tem que fazer outra eliminatória. É muito louco. Passa outro, sobram. aí que sobram os 4, compra a chave de grupos. Ou seja, a pré-Libertadores agora ela tem 2 fases. É quase um torneio. É um torneio eliminatório, é como se fosse uma seletiva para Libertadores. É muito, muito louco. Então, assim, eu não sei se é bom isso, sabe? Se é legal e tal. Assim, pro campeonato do ano que vem, talvez seria, opinião minha, tá? Seria excelente. Ok, legal. Tá começando, você todo já mundo já sabe. Você especifica o caminho da Libertadores de certa forma, exatamente. Né? Eu acho que a Copa do Brasil pode ser um pouco ruim, porque pode perder um pouco de foco. Não, perde totalmente foco. Mas, pelo menos, é o início do campeonato, os times vão entrar sabendo as cartas. Exatamente. Porque essa mudança de carta no meio do campeonato é uma coisa muito louca, porque te garanto que hoje já tem clube fazendo reunião hoje, correndo, diretorias, para poder repensar o que vai fazer. Meu amigo, vamos falar do Cruzeiro, então? Vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu o Grêmio 1-0, do gol que ninguém viu. Só quem estava no estádio viu ao vivo. É verdade. Depois ninguém viu mais. Ninguém viu. Só viram o replay do gol. A fase tá tão ruim do Cruzeiro, tão difícil. Até gol perderam. Até gol não vê. Até gol perderam. E aí o Mano hoje, meu amigo. Aliás, ontem, não, deve ser hoje porque ele foi votar ontem, né?
O Mano, hoje, deve ter sentado lá com o seu corpo técnico Corpo e pensado aqui, bom, vamos lá, né? A gente vai cair para a segunda divisão? Não vai. Não vai, né? Assim, pode cair, mas Não vai, é difícil, não vai. né? Bom, não vamos cair, né? Mas com quantos pontos a gente vai para Libertadores? Será que com 53, 55 pontos dá para ir para Libertadores? Tá vendo como muda tudo? Muda todo o foco? Sim. Gente, pelo amor de Deus, não tô falando que o Cruzeiro vai para Libertadores não, tá? Eu tô falando... Pelo brasileiro não vai, muito difícil, mas assim, mas muda. É isso, o sexto colocado do Campeonato Brasileiro basicamente tem o mesmo peso do campeão da Copa do Brasil. Sim, é isso. Hoje talvez já tem, hoje não, talvez não, com certeza, tem o 10º colocado do brasileiro, tá pensando, o 8º tá pensando, a mesma conta que o Cruzeiro, o 15º tá E o pensando. Fluminense preocupado, nossa, eu tô em quinto, né? Não É. sei se eu vou classificar. Não, meu amigo, Fluminense. Você já tá, Tá hoje quase tá lá, classificado. amiguinho. suave, ó. Então assim, Sabe? é muito... Eu vou falar com vocês que o campeonato ele tem reviravoltas loucas, né? Mas falando um pouco do jogo do Cruzeiro, temos aqui perguntas e a Márcia Valadares fala que não tem como colocar o Arrascaeta no banco porque ele é muito bom e faz a diferença. Eu concordo com ela, mas o Mano tá meio de birrinha com o Arrascaeta, né, meu jovem? Me conte por que isso. Então, oficialmente, a resposta do Mano é que ele optou pelo Rafinha porque ele considera que o Rafinha marca mais que o Arrascaeta. Segundo ele, eu não discordo 100%, o meio de campo do Cruzeiro vinha sendo um pouco sobrecarregado. Os volantes vinham sendo sobrecarregados e aí ele culpou, não explicitamente, mas culpou, vamos poder falar claramente, culpou o Arrascaeta por isso, que segundo o Mano, o Arrascaeta é atacante, não meia, e o Rafinha é um meia clássico. Só que aí nós vamos entrar em algumas situações que são bem interessantes da gente debater. Primeiro é que o Mano, ele tem uma situação, eu gosto muito do Mano como treinador, mas ele tem uma situação que a visão dele muda de acordo com o jogo, né? O Rafinha, um jogo, ele é ponta, outro jogo ele é meia, outro jogo ele é armador, outro jogo ele é atacante, e mais do que a posição que ele entra, mas a função que ele faz em campo. O Mano já justificou outras vezes o Rafinha titular ou entrando, porque precisava dar profundidade ao time. Agora precisa de dar marcação. Profundidade. Profundidade, palavras do Mano. Eu tenho que anotar essas palavras. Agora, eu vou pegar uma hora só para anotar as palavras que vocês falam. Profundidade. Com todo respeito ao Mano, marcação se faz com o volante, né? Pelo amor de Deus. Você vai perder um meia ou um atacante por causa de marcação? Pelo amor de Deus. Aí é que tá, a minha visão com relação ao Mano é basicamente essa. Ele não tá tendo coragem de botar 3 volantes nesse time, aí você volta com o Rafinha, porque o Rafinha vai fazer essa função de terceiro volante, porque o que o Rafinha fez no jogo contra o Grêmio de Futebol Porto Alegrense foi uma função de terceiro volante, Exatamente. né? Sim. Bonitinho, né? E é isso. Ele tá sem coragem de bancar. Exatamente. Aí fala, o Rafinha meia, não, o Rafinha não é meia clássico, Não. Aqui na China. Nunca foi. Ele é meia direita Sim. ali, fica ali suave, volta, faz a marcação, tal, pá, e já era. Às vezes ele joga aberto, né? Mas é muito difícil. Isso aconteceu poucas vezes na carreira dele, inclusive. O Rafinha foi, contra o Grêmio, o jogador que o técnico mais gosta. Que aceita marcar, ficar marcando, dando combate e não reclama. Exatamente, claro. Pro técnico é amigão, excelente. Tô colocando você pra jogar, porque Agora, você tem que fazer o que eu tô pedindo. E aí nós vamos entrar numa situação que aí que eu acho que talvez seja grande falha ou grande dificuldade do Mano é o Robinho. Porque o Robinho, muitos consideram volante, muitos consideram meia. Pra mim não é volante, até porque ele não tem essa marcação de um volante. Então, sobrecarregava quem? O Arrascaeta. Pro Mano, o Robinho hoje já é quase um armador, que ele fala que tem jogado o Robinho centralizado e onde tem rendido mais. Perfeito. Então ele virou o meia. Na cabeça do Mano, hoje o Robinho é o meia, o Arrascaeta é o reserva, o atacante é reserva. Cara, eu vou te falar um negócio. Aí a torcida do Cruzeiro pode vir aqui no nosso live no Facebook e falar se eu tenho razão ou não. Na minha opinião, olha o que eu vou te falar. Na minha opinião, quem tinha que sair do time era Rafael Sobis. Perfeito. Rafael Sobis, a Arrascaeta se adianta ele um pouquinho, você joga o Rafinha do jeito que o Mano Menezes quer, e aí você faz o meio de campo junto com nossos amigos Henrique, e aí você escolhe Romero, Cabral. E acho que tem isso. O Cruzeiro sente, o Mano tá fazendo praticamente uma mudança do meio de campo toda, quase em função de um jogador, o Cabral. Que ele gosta, que ele não tira do time, mas que não marca. Que só ele gosta. É uma coisa que é isso. O que eu gosto do Mano é que só ele gosta do Cabral. Só. Né? Então, e um cara que não marca, dá um combate mínimo no meio de campo,
Né? É um problema que a gente falou do Atlético, tá no Cruzeiro também. Passinho de 2 metros, não arrisca, né? Não faz Pega, gol, quase não ali, chuta, né? é Pega isso. a bola, pá, Então, é uma mudança. Ele tirou, olha, vamos lá, recapitulando, ele tirou o Arrascaeta, ele mudou a posição do Robinho, ele pôs o Rafinha, o Sobis, muitas vezes, joga quase como auxiliar de lateral e tem jogado mal. Jogada né? foi boa. Função pra ajudar só o Cabral. Lógico, É claro. isso. E aí tem o Cabral que a torcida do Cruzeiro tá soltando foguete, né? Tá suspenso. Suspenso. E aí eu quero ver o que ele vai fazer. Pra pegar a Ponte Preta. Vai usar 3 volantes pra pegar a Ponte Preta, meu caro Bernardo? Não é possível, né? Não dá, né? Eu acho que ele resolve com uma situação. Põe o Denilson. Até porque já passou da hora do Denilson ter oportunidade. Né? Segura a casinha ali nos dois. Estão falando aqui do Sobs e do Ábila. Mas é verdade. O Denilson que tinha que ser titular desse time, não o Ariel Cabral. Não, Isso não é óbvio, né? É muito óbvio, sim. né? É um cara que tem boa marcação. E aí Às vezes faz um pouquinho mais de falta, e aí mas eu vou marca. fazer aqui como advogado capeta, tá? O advogado do diabo, como as pessoas gostam de falar, né? Velho, sinceramente, vamos lá. E se fosse Paulo Bento montando esse time com o Ariel Cabral? A torcida estava caindo. Se o Paulo Bento tira o Arrascaeta, muda o Robinho, faz o Sobis não render por causa do Cabral, o Bernardo, bicho pega. o que o Paulo Bento fez diferente do Mano Menezes? O que o Mano Menezes fez diferente do Paulo Bento? Basicamente nada, é a mesma coisa. O time mudou praticamente a mesma coisa. As peças são as mesmas. E tem um detalhe, tá? Quantas vezes Paulo Bento teve Ábila e Rafael Sobis? Pouquíssimas vezes. 2. Se não me engano, foram 2 ou 3. 2 ou 3. Não deu nem tempo, cara. Exatamente, os dois começando um novo clube. Então, meu amigo, é difícil, né? Torcida do Cruzeiro também, eu vou te falar, viu? E aí tem o Thiago Giovanni Fernandes Santana, gostou do nome? Bonito, né? Grande, Bonito né? nome, né? Grande, né? Pra assinar isso, hein? Tem 4 nomes e meio, Pra porque o assinar. Santana é separado. Santana. Que beleza. Thiago, ele diz. Por mim, o Sobs seria a reserva do Ramon Wanchope Ábila. Outro que precisamos discutir aqui, viu, a relação. Vamos discutir a relação. Que relação? Cara, o Ábila, o que tá acontecendo com esse menino? Eu sempre tenho uma visão que eu acho que centroavante, ele vive de fase. Quando a fase é boa, a bola bate na canela, bate na... ia falar na bunda não, mas bate na perna e entra. Primeiros 10 jogos dele. Né? Isso. A fase é boa, vai fazer gol de qualquer jeito. Vai chutar errado, a bola vai entrar. Igual aquele gol vai lá em contra o Figueirense, que a bola veio do Exatamente, nada, a bola bateu na cabeça dele, exatamente. entrou, né? A bola, de repente, a bola pega um efeito e entra. A fase é boa, é isso. Esse tipo de centroavante vive isso. Quando a fase é ruim também, ele pode tentar fazer o certo, pode tentar fazer o fácil e não vai entrar. Acho que ele tem alguns pontos que são interessantes, que ele tem uma boa proteção, né, de bola, faz um bom pivô, segura o zagueiro, mas a fase para fazer gol tá dura. Sim, eu contei 5 oportunidades claras, sendo que 3 delas absurdas, que ele não conseguiu fazer o gol. Sim, Dos últimos 3 jogos. exatamente. Do Atlético pra cá. É o momento No que Campeonato mudou a Brasileiro, carreira tá? dele. Eu tô contando o Corinthians no meio do... Mudou a situação dele no Cruzeiro, foi exatamente essa fase, esse momento agora. E são gols que às vezes você fala assim, não, mas como perde? Mas perde. Perde. E não pode errar. Esse é o problema. No Ele foi momento não contratado pode, para sim. ser o cara do time. E aí, voltando ao Atlético, eu fico bravo. Porque aí a culpa, os caras que estão lá na frente erram gols absurdos. Exatamente. E A aí, defesa toma um gol. A defesa toma um gol. O Bruno Rodrigo errou. Tá, Exatamente. beleza, mas os caras vão lá e erram o gol também. Perfeito, é isso. Você tem a chance de matar o jogo e não mata, e aí você vai dar chance para azar, não adianta. O Henrique, que fez o gol da vitória do Cruzeiro, diante do Grêmio de futebol porto-alegrense. Falando nisso, o gremista que sempre vem aqui falar da gente, hoje não sumido, apareceu, daqui a pouco ele aparece. O gol foi chorado demais. Chorado. Difícil, foi Não, tudo. foi- Da transmissão ao gol foi Tudo foi chorado, foi foi muito difícil. Digo mais, para mim o Henrique, o Cruzeiro não vai cair, não caindo mesmo, a torcida do Cruzeiro pode idolatrar o Henrique, que para mim hoje é o principal jogador do Cruzeiro. Não tecnicamente, Não, mas ele é o capitão do time, né? capitão da raça, Capitão de marca, fato, né? Capitão de marca, fato, né, meu amigo? faz gol. O Henrique não é o primeiro gol que ele faz decisivo, né? Dá sangue em campo, cai de cabeça, cai errado, mas hoje talvez seja o sinônimo de raça do Cruzeiro, é o Henrique. Exatamente. E aí, meu cara, a situação do Cruzeiro ficou mais tranquila, né? Porque ele sai da zona de rebaixamento. Sai da zona de rebaixamento.
Vai enfrentar agora, na sequência, jogos interessantes, né? Ponte Sim. Preta, Palmeiras e Chapecoense. O jogo difícil realmente é contra a equipe do Palmeiras lá. Lá, Cruzeiro, se ganha da Ponte Preta, na minha opinião, joga sem responsabilidade nenhuma contra o Sim, Palmeiras. joga do E aí jeito que é joga bom. sossegado e tal, tranquilo. E aí, se beliscar um empate lá, ótimo. Uma vitória, melhor ainda, né? Exatamente. A Ponte Preta que vem mal, né? Aproveita vem, e já ajuda o vem caindo Atlético a de, ser campeão, né? exatamente. Vem de pontuação boa a Ponte Preta, uma campanha boa, mas vive um momento ruim de estabilidade do campeonato. Exatamente. Né? Foi eliminado na Copa do Brasil com a classificação garantida, né? Exatamente. Perdeu para o Atlético agora no fim de semana. No brasileiro, se não me engano, são 3 jogos sem ganhar. Exatamente. A Chapecoense tomou... Surpreendentemente. Nossa senhora, velho. Uma coisa... Não, 4 gols no primeiro tempo, né? É inacreditável tomar 4 gols do Vitória, na situação que o Vitória tá, né? E pra mim, aí, no fim da noite, aconteceu o que a gente já previa, né? O Internacional ganhou daquele jeito do Figueirense. Daquele jeito, Sassuolo. Daquele jeito, mas ganhou. Não importa. Os Ganhou 3 pontos estão lá e que 3 pontos, porque tá precisando. E aí, basicamente, aconteceu o que a gente já previa, né? O Figueirense voltando pra zona de rebaixamento, com o Sport começando a namorar essa zona. São os times mesmo, né? Que a gente... Aí vão falar, o Sport tá com a mesma pontuação do Cruzeiro, né? Gente, Mas não dá para comparar. né? Né? E o Cruzeiro vem de vitória, o Sport vem de sequência ruim, um Exatamente. trabalho questionado do Exatamente. Sport, né? Então tudo isso faz valer. E aí, falando de zona de rebaixamento, temos hoje um grande clássico do futebol brasileiro, né? Um clássico de Alviverdes e Clássico de Bernardo. Verdes. Coritiba e Não, América é o em Curitiba. Um jogo que os cruzeirenses verão, porque Sim. é legal. O jogo segunda-feira, a gente não tem nada pra fazer em casa. Vamos ver bem amigos, Não, depois, vai ver, não. exatamente. Hoje é o dia, não. Hoje é a gente pode ver. Hoje é suave, né? Hoje é o dia de ver o joguinho. Entendeu? São 2 jogos hoje, né? 20 horas, 21 horas. Um interessa pro Galo, o outro interessa para o Exatamente. Cruzeiro. Então hoje o atleticano pode assistir um jogo, o Cruzeiro assistir o outro. E o América, meu velho, pode deixar sim a lanterna da competição. Algo impensável. Quem diria? antes, E vou te falar que não é tão impossível assim não, tá? Porque basta uma vitória. Que não é da coisa impossível. Ganhar do Curitiba lá em Curitiba não é nada extraordinário, não. É difícil, Sim. não dá pra deixar, né? Claro. É difícil. E temos também uma vitória hoje do Palmeiras, né? Se o Palmeiras ganha, Do Santa Cruz que vem numa vai pra... Não, o Santa Cruz, draga. o Grafite meteu aqueles gols lá no Cruzeiro, meu amigo parou de jogar bola. Exatamente. Então é isso. Aí o América enfrenta hoje o Curitiba. Os dois, tanto o Santa Cruz quanto o América, virtualmente rebaixados. Sim. Não vão conseguir Não temos como mudar. 80% Não de tem. aproveitamento. É um time que não conseguiu nem 25, 30 até o momento. Não tem jeito. É Não. impossível. Matemática, tá bom. Não é matematicamente Não, impossível, mas mas não- estatisticamente é impossível. E aí temos... Ô, gente, não para de piscar o negócio aqui, não. E aí temos o jogo do Palmeiras com o Santa Cruz, que é importante para o Atlético, mas, na minha opinião, um jogo se tratando lá na Arruda, mesmo sendo na Arruda, Sim, mas a situação mesmo do Santa sendo em Cruz- Pernambuco, mesmo sendo em Recife, eu acho que o Palmeiras é muito favorito diante Muito do Santa favorito. Cruz. Também acho. E aí, meus amigos, é aquilo, né? E aí a rodada pode ser bem boa pro Palmeiras, porque o Flamengo empatou. a chance do Já tá a Palmeiras- 5 pontos do Cruzeiro, Sim. do Cruzeiro, voltando do Atlético mesmo, então Sim, para eles é indiferente. Exatamente. Então pode ser uma rodada bem. Gente, Aquela rodada de Cuca, que a gente brinca. o Palmeiras é o seguinte. Agora eu tô sem. Também não vou ficar pegando aqui, não. A rodada, a missão do Palmeiras é manter esses 5 pontos até o duelo com o Galo, que a gente não sabe onde vai ser. Exatamente. Tendo esses 5 pontos, galera, ó, suave pro título. Perfeito, é isso. É chegar com tranquilidade contra o Atlético, joga por um Joga, empate. por empate, gente. Acabou. E se empatar já era. Exatamente. Se empatar já era. E aí o Atlético briga, gente. O Atlético já está na Libertadores, tá? Com essa zona que a Conmebol fez. Já O está na Atlético já Libertadores. está na Copa Sim. Libertadores da América. E tem um detalhe: os 3 primeiros vão para a fase de grupos da Libertadores. Isso da que é a América. importância hoje, porque jogar essa pré-Libertadores, como ficou chata agora, é melhor não disputar Nossa, não. você tá viu? louco? Tem que ficar lá na frente, meu amigo. E Fica aí, entre os ficando três. entre os três, tá tranquilo, sereno. Ser vice-campeão ou terceiro lugar numa boa Não é faz a mesma diferença, coisa. exatamente. É brigar pelo título, tá? Sim. Então, o Vai ter uma Atlético boa tem que pré-temporada. a torcida do Galo tem que começar a fazer fezinha aí pro Palmeiras perder, porque senão vai ficar difícil. Viu? Não, se chegar a 5 pontos aqui, o bicho pega, porque aí é aquele jogo que não é de 6 pontos, não é de 10 pontos, e mesmo que você ganhe, você fica só 2 pontos atrás. Então, assim, é isso, é torcer pro Palmeiras ter um tropeço aí, o Atlético fazer a parte dele, jogar melhor do que tem jogado, que isso é importante,
Porque você joga mal 1, 2, 5 jogos, você até ganha, mas você ganhar um campeonato sempre jogando mal é difícil. Pois Né? é. São 10 jogos pela frente. E aí tem uma situação que é interessante, que a gente também tem que colocar aqui, a nossa última, já estamos nos acréscimos, Os acréscimos. do senhor Fausto, Ferguson Time. que é a Copa do Brasil. E agora? E agora? E o Atlético vai focar em quê? É uma boa pergunta. Não é? Tá vendo como é difícil Tá vendo? trabalhar? Uma ideia, vamos ser educados, uma ideia genial da Conmebol junto com a CBF mudou tudo. Mudou tudo. Nós estamos a 10 rodadas do fim do Brasileiro. No mês 10, ou seja, faltando menos de 2 meses para acabar o ano do futebol, e mudou tudo. Meu amigo, são pessoas espertas que regem o nosso futebol. Eu vou falar a classificação do campeonato aqui para a turma aí de casa não ficar tão embananada com o que a gente está falando. Eu tenho que tirar aqui do Wi-Fi, né? Porque eu não sei porque que dá pau. Enfim, vamos lá. Brasil, né? Série A, Santa Cruz, Palmeiras, vamos lá. Tabela do campeonato. Palmeiras, né? Flamengo, né? Tem Ambos novidades. com a mesma pontuação. O Galo na sequência com 52 pontos. O Santos tem 48. Olha para você ver a distância que o Atlético já pôs em relação ao quarto colocado. Então é importante sim ficar nessas 3 primeiras posições. Sim, né? exatamente. Campeão vai dar ou não vai dar, a gente vê lá na frente. E hoje o 6º classificado seria o Atlético Paranaense, que tem 42. Mas tem um detalhe. 15º colocado está o Cruzeiro, que tem a mesma pontuação do 14º, que é o Sport, e 16º, que é o Curitiba. 33 pontos, ou seja, então, antes o Cruzeiro estava a... Nossa, não sei nem fazer essa conta direito. Um caminhão de pontos. Puta caramba. Eram 25 pontos da... Mentira, 15 pontos da zona de classificação para a Libertadores. Agora são 9. Olha, Sim. que genial. Viu como é que é? Tudo muda. Tudo muda. E estendendo... Não, é 5º e 6º, né? É isso mesmo, 9 pontos. Então, a situação é essa do campeonato. O campeonato ficou outro. E aí o Figueirense tem 31 pontos. Pode passar o Cruzeiro já na próxima rodada, lógico, caso vença a sua partida e o Cruzeiro perda. Então, é muito importante lembrar que a pontuação para não cair para a segunda divisão, a pontuação clássica, é 45 pontos. Isso. Mas dependendo de como está andando a carruagem, pode ser que com 43, 42 não consiga exatamente. jogar. Não consiga é ótimo, né? Não consiga jogar a Esforçou Série tanto, B. não joga a Série B. Lembrando que teve um ano aí que o Palmeiras acabou com 39. Sim. É atípico, mas Mas aconteceu. Sim. Então, é focar no trabalho sendo desenvolvido, né? Logicamente, e o Cruzeiro vai estar suave aí na primeira divisão. Ganhar em ano que vem. casa, né, que não pode mais perder ponto em casa. Mas tem muito jogo lero-lero fora de casa Sim, também, viu? O perfeito. Cruzeiro, eu te falo, o Cruzeiro não tá nessa maré pior do que tá, porque ganhou alguns joguinhos fora, viu? Exatamente. Fechou, né, meu amigo? Fechou. Falamos bem até. Até, né? Me fala aí seus favoritos aí para os jogos de hoje, para os excelentes jogos de hoje. É Palmeiras. Olha, eu acho que esse América e Coritiba dá com a cara do empatezinho. Não é? Tá com a Tá cara de suave empate, ali, tá? não tá? Então Não tá vou dizer bom. que vai ser 0x0 não, mas tá com a cara de empate. Eu vou com você, então. Um empate e uma vitória do Verdão. É isso tá aí. bom? Então tá bom, internautas. Muito obrigado pelo apoio, pela audiência e pelos coraçõezinhos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.